Salve, salve! Seja bem-vindo! Prazer enorme estar aqui com vocês aqui mais uma vez. E lanço logo a pergunta: Black Lives Matter? Ou seja, vidas negras importam? Obviamente que sim, vidas negras importam e muito, assim como vidas brancas, vidas amarelas, vidas asiáticas. Qualquer tipo de vida é sempre importante, e por isso a gente quer discutir, debater, trazer esse tema para cá, para que a gente possa ter, enfim, uma ideia melhor do que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, onde o clima está envolvido de polêmica, cheio de tese para um lado, tese para o outro, mas nessa hora o que a gente faz? A gente pergunta quem entende do assunto, quem é especialista no assunto. Por isso, eu vou trazer aqui a minha amiga Nath Cavalcante. Deixa eu trazer ela para cá. Bom dia, Nath. Boa tarde, aliás. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo azul hoje, né? Hoje Tudo tá paramentada, azul. né? Olha só, veio com a armadura pronta para batalha. Isso aí, timão Gostei de aqui, ver. ó. Ah, Gostei de ver, gostei de ver. Tá no clima, tá no clima. Mas olha só, falar em clima, o clima nos Estados Unidos, apesar de que lá é verão, então teria justificativa, né? Tá bem quente, né? Mas não é só por causa do verão, não, né? Parece que a polêmica tá tomando conta. Tem treta rolando para tudo quanto é lado, para tudo quanto é gosto. Explica pra gente aí, Nath, como é que tá essa situação? Ó, antes da gente começar a entrar de fato no assunto, primeiro eu vou Certíssimo. agradecer aqui ao canal, porque eu tô tendo o espaço e a oportunidade de dar voz a assuntos que às vezes incomoda e também estou aqui para representar algumas minorias, tentar quebrar alguns preconceitos. A gente já falou do machismo no futebol, a gente já falou da importância da figura da mulher no esporte, a gente já falou sobre como que a sociedade tem enxergado que as mulheres estão tomando espaço, né? E dos preconceitos que Exatamente. a gente encontra aí no caminho. E hoje a gente vai tratar de um outro assunto que também tem a ver com preconceito, com minoria, que é o preconceito racial. Então eu vou Deixa eu também. só Diga. dar, só, só dar um parênteses. Eu acho que a gente não está abordando sobre minoria. Sabe qual é a diferença que a gente. No nosso trabalho aqui, Hum, porque a gente faz as coisas naturalmente. Então, quando a gente não cria esses segmentos, a gente trata dos assuntos de forma natural. E, naturalmente, esses assuntos que você citou são relevantes. Então, por exemplo, quando a sim. gente fala de mulher, a gente não está falando de mulher, a gente está falando de esporte. A gente está falando de eventos esportivos. A gente está falando de produtos de qualidade, produtos relevantes. Então, eu acho que a gente não tem que tratar como minoria ou maioria. A gente tem que brigar sim contra essa segmentação. Eu diria até uma Quebrar palavra. paradigmas, né? Eu acho que até mereceria uma palavra esdrúxula aqui de eu falar, mas a minha nobre educação não permite chegar a esse nível. Mas é a mídia que tá contaminada, sabe? Eu acho que a gente está. Nossa sociedade, mas a mídia, eu acho que está mais ainda. E como jornalista, eu tenho total consciência disso, que a gente está viciado em fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tá batalhando sim para trazer, dar luz a tudo que tem qualidade. Da mesma forma como você, a Roberta, aqui estão trazendo conteúdos, porra, nota 10 fantásticos. Mas não são porque são mulheres, só porque vocês são profissionais qualificadas, de alta qualidade, e estão fazendo isso com o brilhantismo que a gente está vendo aí. Então, não gosto desse tipo de cota que está rolando. Eu acho que se o Uhum. negro chega ao topo da pirâmide, é porque ele tem qualidade. Ele é igual a todo mundo. Não é porque ele merece um espaço. Gente, eu acho que a gente tem que fazer igual e botar todo mundo igual na base da pirâmide. Aí Uhum. sim. Aí sim, eu acho que seria legal a gente fazer uma cota para dar igualdade a todo mundo. Mas no topo da pirâmide vai chegar quem tem qualidade, porque somos todos iguais. Então, eu que te Exatamente. agradeço. Eu que tenho que te agradecer. Você está fazendo esse trabalho fantástico junto com a Roberta, com o Gabriel Imagina. e com o nosso mestre Arias aí na coordenação, do que isso que a gente tem que agradecer. Por causa de E, pessoas e profissionais como vocês que a gente está precisando. e vamos que vamos. E a gente está aqui Exato. mesmo para colocar na mesa assuntos que a gente precisa conversar, que às vezes incomoda algumas pessoas, mas que precisam sair desse patamar de incômodo e virar uma coisa natural, né? Com E certeza.
Eu estudei um pouquinho sobre essa questão do preconceito racial, sobretudo em relação à pessoa que tem o tom de pele preto. Mas eu vou pedir, já peço desculpa se eu Uhum. falar alguma coisa aqui que seja controverso, e se tiver alguém aí que possa nos dar a informação correta de alguma coisa errada que eu vou falar, por favor, faça isso, né? A gente está aqui também para aprender Exatamente. junto com todo mundo. Então, eu vou pedir licença para o pessoal aí, os antropólogos, os historiadores, que têm um conhecimento afinco sobre isso. Queria ressaltar que a gente tem aqui um amigo que é minha inspiração, tem minha admiração, que é o nosso querido Luiz. Sim, Eu preciso falar que ele é uma figura que precisa ser enaltecida. Ele é preto, com ele é certeza. nordestino, ele mora fora do país e ele está num patamar hoje dentro do esporte louvável, que tem muita gente que queria estar no Exatamente. lugar dele, né? Acho que era Com importante a gente certeza. fazer essa introdução antes da gente falar do que está rolando lá na NBA, Fato. porque o assunto merece esse carinho, esse cuidado. Até porque Verdade. somos duas pessoas brancas aqui, eu e você. Pois Apesar de eu é. ser mulher no esporte, que eu sofro um certo Aham. tipo de preconceito, eu acredito que a gente não sabe o que essas pessoas passam de verdade. É. É, e, e daí a E importância da gente estar falando disso, né? com certeza, com certeza. Eu acho que sempre tem algum momento que a gente está nesse lado, nesse aspecto, vamos chamar assim de desfavorável. Por exemplo, eu trabalho, eu sou branco, homem, trabalho com esporte, mas eu trabalhei numa multinacional, uma empresa que atua no mundo todo e com sede na Europa. E apesar de ter todas essas características, em um momento eu era latino-americano. Então, Ia chegou falar nesse, isso nesse agora também. chegou nesse quesito aí, quando eu tinha que discutir, eu era latino-americano. Mas sabe qual a grande diferença? Que é aí que tá. Eu acho que a vitimização tem que ser deixada de lado. Quando eu estava lidando com qualquer pessoa, seja latino-americano, asiático, europeu, norte-americano, cara, a gente está trabalhando ali de igual para igual. Então, essa vitimização começa de quem está sofrendo o próprio preconceito. Eu sei que existe preconceito, sim. Eu acho que nos Estados Unidos, o preconceito racial é até mais aflorado do que aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Uhum. nosso país, ainda que exista o preconceito racial, acho que o preconceito social ainda é mais forte. Tá? Porque, por exemplo, eu não vejo ninguém ter preconceito com Pelé. Nunca vi. O Pelé Isso entra em que eu ia qualquer falar. ambiente, entra em qualquer ambiente. Será que quando ele era novo, ele tinha a mesma abertura de portas do jeito que ele tem hoje? Então eu entendo que seja Será um que antes dele preconceito. de o Pelé ser o Pelé, né? Pois é. Então eu entendo que no Brasil o nosso preconceito seja mais social, porque se a pessoa for lourinha, de olho azul, assim, que nem você, então, e demonstrar que se eu seja de uma condição social mais baixa, eu acredito que ela vai ter mesmas dificuldades de qualquer outra pessoa. Claro que existem sim pessoas que ainda têm essa mente, vamos dizer, eu não digo nem do século passado, né, do século retrasado, que infelizmente ainda existe, mas é uma realidade que eu acho que no Brasil tem esse aspecto que é um pouquinho diferente do que rola nos Estados Unidos, que lá sim eu acho que existe mais esse preconceito racial, independente de se a pessoa mora em Beverly Uhum. Hills e for negra, eu ainda, pelo menos a impressão que eu tenho, posso estar errado da mesma forma que você falou antes, mas eu acho que ainda assim lá é pior. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo que o Uhum, preconceito racial lá é muito mais arraigado na cultura do país. Aqui uhum, sim a gente tem muito preconceito social, até porque não é só com os negros, né? Aliás, negros não, exato. desculpa, preto. É, É, a gente ainda tem o preconceito daquele que é pobre, a gente tem preconceito com aquele que tem orientação sexual diferente da nossa. A gente tem o uhum, preconceito com aquele que tem orientação religiosa diferente da nossa, e isso é social mesmo. E por isso que acho que é importante a gente estar conversando, porque a partir do momento que a gente leva essa reflexão para dentro da casa das pessoas, para quem está assistindo, a gente vai tratar de uma forma mais natural. E exato. todo mundo nasceu sozinho, veio de um jeito, vai morrer, vai para debaixo da terra, vai ficar Isso. podre do mesmo jeito, independente da cor do olhinho, da cor do cabelinho, né? Não? Exatamente, exatamente. Mas E eu assim, acho tão.
Pode concluir. Pode terminar, que eu já ia começar a falar da NBA. Então deixa só. Eu acho que essa questão que você está falando mostra uma característica até psicológica, não sei, os especialistas podem falar melhor do que eu. Psicologicamente é estranha. Pelo seguinte, o cara, primeiro, vamos trazer para nossa realidade do esporte aqui. Primeiro, eu sou brasileiro, eu odeio a Argentina. Pronto, aí pronto. Também que o argentino a gente até odeia mesmo. Mas eles amam os brasileiros, sabia disso? Amo, mas se puder te sacanear, eles vão te sacanear, vão te dar aguinha contaminada no jogo da eliminatória, mas esse é outro detalhe. Dentro do campo vale tudo. Mas então, nós somos brasileiros, então a gente odeia a Argentina. A gente vamos fazer um grupo de WhatsApp só de brasileiro? Vamos fazer um grupo só de brasileiro. Mas aí eu sou carioca, você é mineira, não gosto de mineiro, já te excluo. Então eu sou carioca, vou fazer um grupo só de carioca. Eu sou tricolor, sou torcedor do Fluminense, então vou fazer só meu grupo do Fluminense. Ah, mas eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, então vou fazer um bloquinho só. Cara, daqui a pouco a gente vai chegar num grupinho, cada vez pior, que daqui a pouco eu tô sozinho. E eu acho que é isso que. Entendeu? É um amor tão platônico que as pessoas têm por si próprias que só reflete isso. É esse ego que as pessoas têm de achar que são superiores a umas às outras. Na verdade, só está mostrando que é um baita de um ególatra, sabe? Uma pessoa que só enxerga para ela mesma, que quer viver sozinha. Em algum momento da vida, você vai acabar ficando sozinho, porque você não pode pensar diferente, não pode torcer para o time, não pode viver em outro lugar, não pode ter nascido em outro planeta, não pode ter nascido, sabe, em outro sistema solar, sabe? E aí vou ter que ficar com medo de falar, porque eu tenho medo de incomodar, Isso porque que eu me tenho incomoda medo do mais. que vão me criticar. Nath, é isso que mais me incomoda. Como jornalista, eu falo com maior tranquilidade, ser um vício, tá? Esse policiamento ridículo que existe. As pessoas têm que, mesmo que eu possa te achar uma ignorante, possa te achar o seu discurso ridículo, que não tenha nenhum fundamento, eu tenho que ter o direito de discordar de você. Então, Claro, e e tá você tudo tem o direito bem, de né? falar, entre aspas, a asneira que você quiser, entendeu? Cada um tem o direito de pensar do jeito que for. Eu posso não concordar, simplesmente eu não vou assistir o que você está falando. Mas Uhum. te bloquear, te proibir, te cancelar, como está na moda agora, né? É uma coisa que realmente eu não consigo aceitar e não consigo me calar diante de uma coisa ridícula como essa. Mas vamos para nossa realidade esportiva, que é mais criativa, mais produtiva. Nesse momento nem tanto tão mais criativa, mas muito É. produtiva. Uhum. Bom, para quem ainda não viu, a NBA, alguns times começaram a não querer jogar em função de outro episódio lamentável que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. E quem não viu o vídeo, é uma cena muito forte. Você vê um policial atirar 7 vezes numa pessoa que está a menos de 30 centímetros, eu vou me arriscar a dizer, porque ele estava Uhum. realmente muito próximo da outra pessoa. E a polícia americana provavelmente vai aparecer com várias desculpas de que ele estava com umas atitudes suspeitas, enfim. Essa é uma realidade que a gente costuma ver muito aí no Rio de Janeiro, infelizmente, que primeiro o policial atira para depois perguntar o que aconteceu ou quem que é o culpado da história. Mais agravante do que isso é que o rapaz que sofreu essa injustiça é negro. E hoje o esporte da NBA, para quem às vezes acompanha os jogos, vê aquele esporte milionário, aquele esporte de espetaculosos, né, que são os eventos, os jogos lá, não sabe que às vezes que lá atrás foi um jogo, foi um esporte, desculpa, que nasceu de pessoas da comunidade, de pessoas pretas e de comunidade. Ele nasceu ali. Então, ele tem na sua essência os pretos, a luta pelo posicionamento e por conquistar um lugar ali no mundo e no esporte. Então, eu achei super pertinente e louvável a atitude desses jogadores de falar assim, cara, a gente está cansado de ver isso, nós estamos no século XXI, a gente já teve um presidente brilhante, preto lá, representando a gente, e a gente ainda continua vendo esse tipo de barbaridade, de atrocidade, então nós não vamos jogar. E a gente está falando, Calvo, de um esporte milionário. Você imagina o impacto financeiro Exatamente. que isso não está causando, né? Mas se não for assim, eu acho que as pessoas não param para pensar.
E a gente também, há tempos atrás, comentou que teve esse movimento de valorizar o tom de pele preto, não só na NBA, a gente tem também exemplos no futebol americano, para tentar tirar aí dessa história triste, né, Sim. que essa galera aí sofreu ao longo de todos esses tempos. Por mais que a gente fale assim, eu não sou preconceituoso, eu jamais faria isso, eu jamais Uhum. pensaria dessa forma, tá na nossa sociedade. Então, em algum momento, provavelmente você, até eu, já fizemos alguma coisa que poderia ter ofendido alguém, ou Com certeza. pensando que estava falando certo. Para você ter uma ideia, a gente tem uma palavra aqui no nosso dicionário português que chama denegrir, e que Sim, a origem vem do negro, né? De exato. achar que ele que aquela pessoa de tonalidade escura, de tonalidade preta, era inferior de alguma forma, a ponto de eu achar, de taxar como algo negativo, né? Pra você ver quanto que isso está assim impregnado, e a É, gente fala no dia a dia, às vezes nem percebe. Então, eu acho que a gente precisa de atitudes drásticas para situações extremas, que é o que a gente está vivendo hoje. E eu queria levantar outra bandeira aqui. Essa semana a gente tem nos nossos grupos aí de discussão, foi um assunto muito debatido, muito levantado, todo mundo aplaudindo a atitude desses jogadores, mas fazendo uma comparação para cá, para o nosso país, que é o que você bem falou, que às vezes o preconceito ele está um pouco escondido ali, diferente. Como que a gente viu esse engajamento dos caras lá na NBA e a gente às vezes não vê aqui no uhum. nosso esporte principal, que é o futebol. Talvez porque isso não seja tão explícito, apesar da gente ter aí exemplos lamentáveis de gente xingando nos jogos aí de futebol. A gente tem várias situações que jogadores não se calaram, pediram para parar o jogo, para falar, olha, tá me chamando disso e daquilo ali, Sim. é errado. Não só pelo simples fato de ser crime hoje, mas porque tá errado. E Tá eu não posso incomodando, né? achar, eu não Uhum. posso achar que virar as costas por uma coisa que é errada, que eu não concordo e eu não vou ser conivente. E foi isso que rolou lá na NBA. A NBA ainda não se pronunciou em termos de o que vamos fazer a partir disso, não se pronunciou se vamos remarcar esses jogos, mas o movimento é tão forte que o seu principal patrocinador da liga, que é a cerveja, não sei nem se eu posso estar falando aqui, mas eu acho que o Olha, assunto pode, claro. permite. A Olha, marca de cerveja Budweiser também se hum. manifestou dizendo que está retirando o time dela de campo porque também não concorda com esse tipo de atitude, porque quer entrar no protesto. É uma maneira da gente tentar modificar aí as coisas que estão acontecendo. A gente está num ano difícil, num ano de transformação, de mudança, e ainda está vendo aí coisas que já era para ter sido banida da sociedade acontecendo, que é Com lamentável certeza. por estar acontecendo, mas que é louvável porque a gente ainda tem uma galera lutando É. para ver isso aí diferente. A gente viu também nos últimos duas corridas na Fórmula 1, a maioria dos pilotos também fizeram um protesto pacífico, né? Uhum. Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso, Sem dúvida. Sem pensar em dúvida. como que eu posso colaborar, como que eu aqui, na minha realidade, no meu mundinho, posso colaborar, nem que seja para poder replicar nessa notícia, contar, olha, eu apoio, enfim. Como a Com gente viu certeza. no primeiro episódio lá do rapaz que foi morto com o pé do policial Uhum. aqui, várias pessoas do meu convívio postaram apoiando, e é uma iniciativa. A gente está longe de certa forma, mas a gente tem Com que ter certeza. empatia, se colocar no lugar do outro. Como eu falei no início, assim, eu acho que a gente, por estar nós somos privilegiados, né? Nós É fazemos verdade. parte da população privilegiada, não vou ser hipócrita de falar que não. Então eu não sei, eu não imagino que essas pessoas sofram ali na figura delas, mas eu posso Uhum. tentar imaginar o que é isso, né? É Como eu lógico. disse, eu também sofro algum tipo de preconceito, também por ser brasileira, Em algum é, momento, em algum momento. Então a é. gente tem que se calar, e eu acho que mais importante, a gente não pode se calar, desculpa, e mais importante que isso é a gente se posicionar.
sair do lugar de vitimismo e falar assim, cara, me respeita, porque eu não tô aqui à É toa. isso aí. Ninguém me colocou aqui, Exato. né? Exatamente, concordo isso aí. Assim, a única coisa que eu assim, porque quando a gente está diante de uma situação dessa, eu particularmente gosto de me colocar sempre do outro lado, tá? Porque é natural. Uhum. Quem aqui levanta a bandeira a favor do racismo? Eu não conheço ninguém. Acho que ninguém é louco de falar que é a favor do racismo. Então, quando você faz um protesto dessa magnitude, você está querendo chamar atenção para alguma coisa, óbvio, natural. O que eu não achei legal foi a forma como os jogadores fizeram esse protesto. E eu vou te explicar por quê. Tá? Uhum. E discordem de mim, quem achar que eu estou falando besteira, tá toda. Quando você faz um protesto, você está querendo, entre aspas, chamar atenção, mas naturalmente qualquer protesto prejudica ou atrapalha alguém. É o básico de qualquer tipo de protesto. Então, se você está fazendo isso, em momento algum, os atletas chegaram até a NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. E em momento algum, mesmo desde o primeiro momento, desde o primeiro caso, a NBA se colocou contra os atletas. Muito pelo contrário, deu todo apoio. Ainda mais nesse momento que a gente está passando agora, de Covid, onde eles prepararam toda a estrutura, tiveram uma preocupação enorme com os jogadores. Então, nesse período especificamente, a NBA se posicionou muito favorável aos atletas. E elas, nesse momento, não chegaram para um diálogo com a liga. Tomaram uma decisão isolada, que foi crescendo, 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 e que, de certa forma, prejudicou, sim, a Liga Norte-Americana de Basquete. Consequentemente, os patrocinadores. É claro que a Budweiser, sendo a principal patrocinadora do evento, jamais vai se colocar contra uma situação dessa. Imagina se a Budweiser fala, não, vocês estão errados, nós somos a favor do racismo. Não tem empresa que vai ser louca de fazer isso. Então, obviamente, acabaram embarcando. Então, por exemplo, você vai falar, então vamos ficar todo mundo calado? Claro que não. Claro que não. Eu acho que a forma de protesto que deveria ter sido repensada, para que não prejudique quem está também batalhando pela mesma causa do que eles. Eu vou te citar um exemplo. Jesse Owens foi um atleta que entrou para a história, mas que jogou a vitória dele na cara de todo mundo. Então, ele mostrou que a capacidade está no atleta, mas ele competiu. Então, não sei se de repente o impacto dos atletas dentro de quadra seria até maior se eles tivessem entrado em quadra, mostrassem insatisfação de alguma outra forma, enfim. Eu acho que faltou diálogo nesse momento. Eu Uhum. acho que, de repente, movidos pela emoção, obviamente que é um caso que envolve isso tudo. Então, eu acho que, de certa forma, não, eles prejudicaram a própria liga que está trabalhando em prol deles durante muito tempo, durante um período de crise. Então, eu acho que faltou esse tipo de pensamento, tá? Coletivo. Vai que algum atleta não seja a favor de interromper os jogos, que tivesse disposto a fazer um protesto em quadra. Vai que a própria empresa patrocinadora decida fazer um apoio aos jogadores jogando. Você não sabe. Você não sabe como é que é. Eu Então, concordo com você em partes. Eu acho sim que claro, faltou o diálogo. Talvez eles. A gente não cabe aqui julgar, né? Porque, como eu disse, a claro, gente não claro. está na pele deles. Então, às vezes, É eles foram lógico. muito mais movidos pela emoção naquele Sem momento, dúvida. ou É. porque. Ou talvez eles decidiram exatamente ali, na hora do jogo, que Uhum. não iriam jogar. Pois é. Mas se tivesse tido um pouquinho mais de planejamento, talvez a repercussão teria sido mais abrangente, né? Mas de Pois toda é. forma, é o que você falou, assim, o protesto ele tem como consequência incomodar e prejudicar É alguma lógico. coisa, senão ele Com não teria certeza. razão de existir. E Nenhum. infelizmente, se não for assim, talvez muita coisa não aconteça, não mude, né? Verdade. Uhum. Mas a NBA é milionária, ela vai se recuperar, eu tenho certeza. Vai. Não, se recupera, com certeza. Isso aí não tem a menor dúvida, até porque já já eles vão voltar para a quadra. Sim. E aí que eu te falo. Mas é justamente aí, porque faltou um posicionamento. Uhum. Se a NBA daqui a pouco volta, e aí? Voltou. E eu acho que faltou, assim, sentar e falar, galera, e aí, agora? É, NBA, jogadores, clubes, falando, vamos, vai ser agora? Vamos alinhar nosso discurso,
nosso Com certeza. posicionamento, porque não é só a NBA Com que está perdendo grana, nem patrocinador, a gente tem aí provavelmente direito de transmissão, a gente tem com certeza aí uma arrecadação de impostos que vai ser impactada, então Exato. tem que ser, acho que a hora agora vamos juntar todo mundo e ver como que a gente vai agir de agora para frente, porque eu acho louvável fazer o protesto, acho louvável o posicionamento, mas o que que a gente vai fazer? Vai parar por aqui? Não. Então a NBA vai ser cancelada por causa disso. Lindo, maravilhoso. É um Pois é. posicionamento. Já a NBA vai só adiar os jogos e aí vamos tentar lutar de outras formas lá com o governo. Maravilhoso, é outro posicionamento. É isso agora que Uhum. eu estou aguardando. Quais que serão os próximos passos disso tudo aí? Pois é, o que eu te falo, por exemplo, agora a NBA vai tomar uma posição, com certeza vai tomar, tem que tomar, não tem outra saída. Mas Uhum. vai tomar uma posição já para apagar incêndio, não é uma coisa Uhum. pensada, entendeu? Não é uma coisa que vai vir espontânea, espontânea não, porque a gente não pode esperar nada espontâneo de quem não está na pele ali, como a gente está falando. Mas vai ser uma reação, entendeu? Sim. Não é um movimento da NBA. É isso que eu questiono. Se fosse uma coisa espontânea, entendeu? Quando você quer protestar, e eu cito de novo o Jesse Owens, que eu sou um fã, assim, porra, declarado dele. Ele fez o Hitler baixar a cabeça e sair fora, cara. O que ele fez naquela Olimpíada de Berlim, nenhum Maravilhoso, né? exército conseguiu. Nenhum exército conseguiu fazer. E o cara sozinho jogou na cara uma imagem que está aí, pô, quase um século. Então, eu acho que foi muito mais bonito ele mostrar que a vitória dele representou o sentimento de tantas pessoas. Eu Esse tipo concordo de com coisa que eu acho que você. faltou. Eu acho que esse Sim, eu tipo de coisa concordo que com faltou. você. A Entendeu? gente criticou tanto a ação impulsiva de alguém que custou a vida de outra pessoa, né? Claro. Então a gente também não pode protestar É. da mesma Volta. forma, né? Uhum. Não que a gente tem que mostrar que é superior ou melhor, mas que a gente tem que Lógico. mostrar que quando a gente respira, conversa, a gente consegue. A Cherry querendo participar da live. A Cadê gente... ela? Bota ela aí, ué. Chama ela. Ela tá querendo sair do quarto e a porta. Deixa eu Tá mostrar na. aqui. Cadê, gente? Tô doida. Já, minha mãe já pegou ela. Ela fica, Então eu fecho a porta para gravar e ela fica entre sai, aí fica nisso. já falei que tanto ela quanto da Beta, O elas são Joy, eles que mandam. o Joe e a Sherry são o chefe do nosso canal. Eles mandam aqui, eles fazem o que eles querem. Ai, ai. Mas, mas então, ó, voltando aí ao nosso tema, a E gente também vida tem que de avaliar. quatro. Escuta, vida de quatro patas também importa, tá? Porque a Muito! gente. Oh, Eu sou defensora sou da causa fã. animal, a gente ainda vê muita crueldade sem fundamento algum, então essa bandeira também tem que ser levantada. Sem dúvida alguma. Morro de saudade da minha filhota de quatro patas que já foi. Eu não consigo olhar para um show e não lembrar dela. Sou apaixonado por cachorro também. Mas voltando aqui a nosso papo, eu acho que também errou, principalmente, eu acho que até o primeiro caso foi pior do que esse. A gente também tem que se posicionar e botar na balança a situação dos policiais também. Vamos ser sinceros, não é uma posição fácil, não é uma Claro. profissão tranquila, muito pelo contrário. Eu já vi também vários vídeos de pessoas que apontaram para essa situação, de vários policiais que abordaram negros, que tiveram reações, como Uhum. acontece aqui no Brasil todo dia. Então a gente também tem. É muito fácil a gente sentar no nosso ar-condicionado, de frente para uma telinha e ficar criticando. Quem está lá na rua, encarando esses santinhos, para não dizer outra coisa, também não é uma situação fácil, não. Então, Com não certeza, gosto não eu gosto de tenho apontar o dedo policiais. contra esses profissionais, não, porque é uma situação muito complicada. Com certeza, eu tenho policiais na minha família. É, Uhum. a mãe é um primo, dois primos, na verdade, e a mãe deles fala que reza todo dia e que não sabe se o filho vai voltar para casa naquele dia. Pois é. É uma profissão heróica quando dá certo
e muito cruel quando dá errado, que é quando acontece isso que a gente está vendo aí, né? Que aconteceu lá nos Estados Unidos, esses dois casos lamentáveis, que a gente também vê Claro. várias situações aqui no Brasil, quando não é por causa de bala perdida, é quando mata inocente, enfim. É um problema que não se resolve dentro da polícia ou combatendo só o preconceito racial. É um problema que tem que começar a ser resolvido na educação básica, em tirar o pessoal, a população da linha da miséria, é dar melhor condição de trabalho para esses policiais, é dar mais treinamento, o treinamento não só de como proceder, mas um treinamento que passa por inteligência emocional. A gente Poxa, sabe que quando a gente está aqui falando, se quando você tem um momento de respirar, baixar a bola, né, fazer as coisas com mais tranquilidades, você tem mais clareza de ideias. Talvez ali naquele calor da emoção ou de forma tão rápida, o cara não tenha isso, mas não é porque ele claro. não sabe, é porque ele não foi treinado para ter inteligência emocional de Exato. forma tão rápida. A gente também tem Exatamente. outros exemplos de gente que conseguiu resolver da melhor forma possível. Então, é delicado a gente apontar o dedo de Com todos os certeza. lados, óbvio. Com Mas a certeza. gente está aqui para falar da força do esporte nesse sentido também, como que o esporte, através do esporte, assuntos delicados tomam proporção maiores, que é o que aconteceu agora na NBA, né? Verdade, verdade. Falou tudo agora. É a força do esporte, já que a gente milita nesse segmento, trabalha duro nesse segmento, então é mostrar que a gente tem como linkar esse setor tão importante da nossa sociedade com temas relevantes também que impactam todo mundo está aí acompanhando. Então, o debate é sempre válido. Você que está aí acompanhando a gente, se está curtindo até, se está achando legal esse tipo de. A gente estava fugindo um pouquinho da nossa rotina. Se você está curtindo, se está achando legal, dá o like aí no nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos para que possa debater junto com a gente. Tá? Se você ainda também não é inscrito no canal, assina o nosso canal lá para a gente dar uma força e dá o seu feedback para que a gente possa saber se tá sendo válido, se está sendo legal, se está curtindo, se a gente pode produzir mais conteúdo nesse sentido, ou se não, se você não gosta, se prefere só falar de campo e bola, a gente vai para o campo e bola também, mas no meu entender, esse tipo de papo é muito válido para que a gente possa trocar ideias e ampliar o horizonte, né, Nath? Isso mesmo. Lembrando que o esporte ele educa, o esporte transforma vidas. Então, não tem como separar os assuntos, eles estão todos interligados. Com certeza, com certeza. Em momento, ainda mais esse momento que a gente está vivendo aí, que se Deus quiser, tá acabando, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais isso não. Chega de papo de Covid, já não aguento mais esse bagulho. Vai embora, vírus danado. Acho que a Mas, gente tinha que fazer uma live no final do ano, que a gente ah, já vai estar próximo aí das finais dos campeonatos. Acho que a gente tinha que ah, fazer uma live do que de bom o corona trouxe para o esporte, porque se bem que esse ano não, Nath. Esse ano não. Esse ano, pelo menos o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro. Tudo bem que vidas negras importam, mas a sua tela não precisa ficar preta, pelo amor de Deus. aqui, você não sabe, foi uma ligação internacional. Será que era alguém da NBA querendo comentar no É, assunto? já chegamos a, já chegamos aos States. Que bom, que seja bom, bons contatos aí. A gente pode Então, não fazer. sei se vocês pegaram minha última frase que eu falei. Eu acho que mais pro final do ano a gente tem que fazer uma É, live para eu mostrar o só, que o corona trouxe de bom pra gente. eu só fiz um parênteses aí. Na verdade, esse ano a gente não. No final do ano, nós não estaremos na reta final do campeonato. Ah, O vai ficar Campeonato faltando Brasileiro vai até 2 meses fevereiro. ainda, né? É, Exatamente. Mas a gente pode fechar o ano. Eu faço questão de fechar esse ano, porque esse ano tá tá muito meio polêmico. fora da Prefiro, caixinha. prefiro deixar ele no arquivo lá. Mas, Daqui Nath, o papo. 2020 Uhum. virou, aí 2020 olhou para o mundo, viu esse caos que já estava, virou e falou assim: eu não sou obrigado, vou virar a terra de cabeça para baixo. Ah, tenho certeza que foi isso. Não que 2019 tenha sido tranquilo, muito pelo contrário. Mas 2020 caprichou. Mas ainda falta um pouquinho Caprichou. aí. Se Deus quiser, ele tem tempo ainda de se reencontrar e recuperar esse tempo perdido aí. Tenho fé. Pelo menos valeu a pena conhecer você, conhecer a Beto, conhecer Gabriel, conhecer tanta Tá gente vendo? bacana, já Ó as valeu a coisas pena. boas aí, ó.
Olha aí, tá vendo? É só a gente querer olhar pro lado certo que a gente encontra coisa legal também. Isso. Tá vendo? Nath, papo muito bom, muito legal esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Eu acho que a gente pode fazer novas edições, tá? Sim, adorei. E colocar em pauta esse tipo de assunto também para que a gente possa trazer a galera. E se você curtiu, não esquece, por favor, de dar o like aí no nosso vídeo, que ajuda a gente pra caramba. E semana que vem a gente vai voltar com mais temas, mais reunião dos Mastercracks, que está cada vez mais polêmica também. E a gente pode trocar ideia. Nath, mais uma vez, obrigado. Prazer enorme estar batendo esse papo com você. Todo mundo Imagina, você. eu que agradeço. Com certeza. E você que também está aí acompanhando a gente, só tenho que te agradecer. Brigadão, uma boa tarde. E, ó, final de semana tem jogo aí no Brasileirão. Jogo pra caramba. Não se esquece de acompanhar tudo aí. Valeu? Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.